Eu tenho o máximo prazer de entrevistar o Dr. Mário Grieco. Está se debruçando na questão do canabidiol há muito tempo. E olha, ele falava, havia problemas de obstruções na Anvisa, havia até a questão, o perigo de a pessoa que mexesse com isso ser presa por estar estudando isso daí, por estar desenvolvendo um trabalho científico. Mas o doutor Mário Grieco enfrentou a tudo isso e os que estão estudando o assunto se mobilizaram. A Anvisa se abriu para o moderno, se abriu para a novidade, quando o mundo inteiro já havia aberto as suas portas para os estudos científicos e para a venda do produto direto em casa, entrega feita pela Amazon, sei lá eu, certo? Direto em casa. E ele falava sempre, olha, uma hora vai acertar isso, não é possível. Inclusive tinha um pessoal da Abrace trabalhando, eles estavam quase proibidos de trabalhar, e aí começou a abrir um pouco a questão. A tal ponto que agora nós tivemos a Olimpíada no Japão, e o próprio Comitê Olímpico abriu a possibilidade de os atletas utilizarem do canabidiol para aplacar as dores do exercício físico profundo e extensivo. E eu sempre tenho falado com o doutor Mário Grieco, ele falava, calma, porque daqui a pouco vamos abrir novos campos para a utilização do canabidiol. Doutor, parabéns, porque o senhor falou e cumpriu. O senhor está fazendo uma promessa, fez uma promessa que cumpre hoje, de lançar no nosso programa o seu livro. E eu falei ontem sobre a nossa entrevista, e eu tive repercussão até no México, no médico brasileiro que está lá, Elias Nechar Neto, que já se manifestou, que está acompanhando nossa entrevista. Nós temos gente acompanhando na Austrália, na Espanha e muitos outros lugares que acompanham o nosso programa. Bom dia. Bom dia, Morandini. Mais uma vez é um grande prazer estar presente e cumprir a minha promessa. Você é o primeiro a saber realmente do lançamento do livro. O senhor está lançando um livro digital e o outro impresso, é isso? Exatamente. Eu já tenho uma cópia dele aqui impresso, mas está sendo colocado nas livrarias. E cannabis medicinal baseado em fatos. E esse livro, já online, já pode ser adquirido na Amazon. E a versão da livraria deve sair nas próximas semanas, porque estão sendo feita a colocação, Morandini. E eu vou mandar um exemplar especial para você, tá ok? Com a sua assinatura, por favor. Claro, sem dúvida. Bom, eu pergunto ao senhor, eu quero fazer uma retrospectiva, porque faz tempo, faz anos que nós conversamos. Desde o começo, certo? Nós mantivemos o contato, o senhor foi muito acessível, e mesmo sabendo que a gente aqui tem a dimensão pequena de uma multiplataforma, mas interiorana, não é um canal aberto, é uma Globo, uma Record, um SBT, etc. E isso tudo nós começamos aqui devagarzinho, montando um tipo de orientação e que tivemos muitos seguidores que acompanham o que o senhor fala e sempre que eu anuncio aqui, eles se multiplicam na multiplataforma e na TV e rádio. E eu pergunto ao senhor, como é que o senhor começou a acreditar no canabidiol, que é um dos componentes da maconha, da cannabis sativa, porque tem o THC e o canabidiol. Como é que o senhor começou a acreditar nisso? Eu comecei a acreditar quando eu comecei a utilizar clinicamente o canabidiol. Eu não tinha experiência, isso há mais ou menos uns 5 anos atrás, em viagens aos Estados Unidos e participando de congressos e mesmo visitando algumas fábricas, e me entusiasmei muito e comecei a utilizar. E os resultados foram fantásticos, eu fiquei realmente impressionado. Então, a principal razão foi porque eu obtive resultados tão fantásticos
que eu achava que tinha que dividir esses resultados. Eu devia informar mais as pessoas e dar pelo menos uma possibilidade de utilizar um produto tão fantástico, principalmente quando a gente fala sobre epilepsia, né? Epilepsia é uma doença grave e quando ocorre em crianças, em determinadas síndromes, né? Determinadas doenças, que elas são intratáveis, chamadas de refratárias. E as crianças têm mais ou menos 40 ou até mais crises por dia de epilepsia. E não havia um medicamento que realmente diminuísse essas epilepsias. E nós encontramos com a cannabis medicinal uma tremenda oportunidade. E isso me entusiasmou a escrever e falar o máximo possível sobre a cannabis medicinal. Doutor, e hoje a Anvisa já ampliou vamos dizer, a aceitação e também a própria Justiça começou a dar guarida àqueles que solicitavam autorização para o plantio, que fosse científico, né? E para vamos dizer assim, para o remédio, né? Exatamente. Hoje nós já temos produtos na farmácia, mais de um já, e o problema é o preço, né? Porque o custo de importação, taxas, impostos, tudo isso aumenta muito o preço ao consumidor final. Infelizmente, isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, a Anvisa, devido a um trabalho das mães com crianças sofrendo de epilepsia, que foram para Brasília, lutaram muito para conseguir autorização, hoje já é possível importar o produto feito nos Estados Unidos, na Europa, pode ser trazido para o Brasil e a gente pode tratar os pacientes. O que eu preciso é fazer uma receita, tem que ser aprovada pela Anvisa, porque ainda é considerado um medicamento controlado, e depois o paciente pode fazer a compra direto num site e receber em casa o medicamento. Um medicamento de qualidade, um medicamento que me oferece todos os componentes que estão presentes, e realmente vocês chegaram a ver uma imagem aí, que é o crescimento em estufa, é feito em estufa, com controle de qualidade, coisa realmente de primeiro mundo. Como vocês estão vendo aí, a hidratação, a temperatura, e evita a contaminação também. Porque se ela for plantada, né, ao ar livre, por exemplo, ela pode sofrer contaminação de produtos agrotóxicos de outras culturas que estão perto. E isso é muito importante. E também pode desenvolver fungos que realmente não pode ser utilizado como medicamento se tiver contaminado. Então, hoje, além da aprovação por algumas empresas que já estão vendendo nas farmácias, nós temos a possibilidade de importar o produto e também algumas associações estão produzindo e plantando o produto. Isso com autorização do juiz. A Anvisa é contra, mas o juiz tem a voz final. Então, já existem inúmeras associações que estão produzindo o produto. Bom, para importação, tem que passar pela CASEX, tem que passar pela Receita Federal, ou apenas a Receita Azul, parece que é uma receita própria, não é? Que você manda para o exterior e eles encaminham o medicamento. Então, por incrível que pareça, Morandini, a Anvisa cortou um monte de burocracia que tinha no início, alguns anos atrás. Eu precisaria fazer um relatório extensivo, precisaria mostrar o resultado dos exames, fazer a prescrição. E hoje, graças a Deus, cortaram tudo isso. O que eles precisam é de uma receita, né, com o nome do paciente, o produto que vai ser utilizado, e eles autorizam, e autorizam, a gente já consegue importar o produto. Então, facilitou muito. Isso foi realmente muito positivo em relação à atitude da Anvisa de facilitar, não é, o ingresso desses medicamentos no Brasil.
No começo, o medicamento na farmácia, feito por um laboratório oficial e tudo mais, legal, chegava a custar 2.500, mas parece que caiu o preço um pouco, né? Olha, Morandini, não caiu muito, não. O que as indústrias estão fazendo é que antigamente eles vendiam, por exemplo, 30 mililitros, era um vidrinho, não é? Onde se colocava 30 mililitros do produto. E o preço era 2.300. Agora eles estão diminuindo, então eles põem 20 mililitros, 10 mililitros. Então, o preço está mais barato, por quê? Porque a quantidade é muito menor, mas não que houve uma redução significativa de preço. E isso precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa vai e fala, nossa, está bem mais barato, antigamente era 2.300, agora tá 500, por exemplo. Mas na realidade ele vai receber muito menos produto, tá certo? Outra coisa também que a gente pergunta é sobre a gama de problemas que o canabidiol consegue aplacar, consegue melhorar ou até curar. Nós começamos, quando falávamos no começo da nossa entrevista, ou das nossas entrevistas, falando sobre a epilepsia, que era um problema muito sério. Só havia algum produto no exterior, que era o Depaquene, Depaquine e outros mais, que precisavam ser importados para poder utilizar em crianças que tinham esses números todos de convulsões. Depois, com o canabidiol, houve uma diminuição sensível. Começou com o problema da epilepsia, né, doutor? Exatamente, e a epilepsia foi até, de uma forma emblemática, o símbolo da luta para aprovação do canabidiol. O canabidiol é um produto fantástico. Ele não só serve para tratar epilepsia, mas serve para tratar insônia, depressão, ansiedade, dor crônica, dores realmente refratárias e evita o uso de anti-inflamatórios que causam uma série de efeitos colaterais. E além disso, no livro eu descrevo mais de 50 enfermidades que têm estudos clínicos que comprovam a eficácia nessas indicações, como por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, autismo, doenças do espectro autista. Então, é impressionante. Eu tenho vários pacientes autistas e o resultado é tão positivo que é impressionante. Então, realmente é um medicamento fantástico. O senhor chegou a me dizer que provavelmente depois encontrei na literatura aí dos jornais e revistas que a Anvisa está para, vamos dizer, abrir possibilidade de o SUS se utilizar desse medicamento. Exatamente, essa é a ideia. A ideia das empresas que conseguiram aprovação já do produto e que estão vendendo nas farmácias, elas podem vender para o SUS e o SUS oferecer gratuitamente o medicamento. Hoje, já várias empresas estão utilizando esse recurso. Então, por exemplo, o paciente pode entrar com uma ação, ele tem que contratar um advogado, e provar que ele está utilizando o produto com cannabis e que ele é um produto caro e que o paciente não tem condições de pagar isso. E já são várias vitórias, vários juízes já deram parecer positivo e tem vários pacientes recebendo do SUS o medicamento gratuitamente. Isso é fantástico, porque hoje o acesso ao medicamento ainda é um problema porque o preço ainda está caro. Quando a gente compara com os Estados Unidos, esse produto lá é considerado suplemento alimentar. Quer dizer, eles podem comprar aonde eles quiserem e utilizá-lo da forma que eles quiserem. Então, por que que existe tanta restrições se nós estamos falando de um produto que é extremamente seguro, mínimos efeitos colaterais e uma eficácia excelente? Tem que liberar, nós temos que
continuar brigando por isso. E eu acho que o livro Cannabis Medicinal, baseado em fatos, prova realmente a quantidade de estudos científicos, Morandini, que existe e que foram feitos para as várias doenças que eu descrevo. E olha, o trabalho foi falar, bom, chega, não dá mais para pôr mais nenhum estudo clínico, porque senão eu não vou terminar esse livro nunca. Porque toda hora está aparecendo mais estudos clínicos. Inclusive, parece que até problemas de juntas que ficam meio necrosadas, meio duras, etc. Tal, consegue aliviar mais a dor e até dar movimento às pessoas mais idosas. Né? Exatamente. Nos Estados Unidos, pacientes com mais de 60 anos utilizam o canabidiol de rotina, praticamente, para melhorar a qualidade de vida. Todos nós sabemos que depois dos 60 anos existe um desgaste das articulações, não é? E existe dor. Então, não só dor, como ansiedade, os pacientes não dormem direito porque tem dor. Então, nos Estados Unidos, eles utilizam de rotina o canabidiol, pacientes com mais de 60 anos. Dizem, e os livros, a literatura está aí na história, que até no Egito Antigo já se utilizava, pelo menos utilizava a cannabis para tratar determinadas moléstias. Né? Inclusive tinha lá o doutor Asclepius e tal, que era um médico que fazia até trepanação cerebral para mexer aí com a questão de problemas cerebrais, etc., como esse da criança que tem aquelas convulsões, etc. Né? Exatamente. Morandini, eu descrevo no livro uma parte da história, até os dias de hoje. Os primeiros relatos que nós temos são de 9.500 anos antes de Cristo. Os egípcios já utilizavam a cannabis para tratamento de epilepsia. Existe uma múmia que foi encontrada de uma moça na época, que depois fizeram análises e exames, descobriram que ela tinha morrido por um câncer de mama. E o interessante é que, junto do túmulo, eles encontraram a cannabis. Então, por quê? Porque os egípcios acreditavam que ela ia passar de uma vida para outra, ela podia levar algumas coisas com ela. E a cannabis era extremamente importante, porque sabiam que fazia tratamento de câncer de mama. Olha só como os egípcios estavam avançados, adiantados. E isso veio depois, 1.500 anos antes de Cristo, os chineses também começaram a utilizar. O imperador chinês, ele praticamente utilizava de rotina cannabis medicinal para tratamento de várias enfermidades, né, como dor crônica, ansiedade, depressão, e várias outras. Impressionante. Aí, no começo do século passado, começou uma discriminação contra a maconha. Então, os Estados Unidos, e principalmente a supremacia branca, era contra os imigrantes, imigrantes mexicanos, imigrantes chineses, afrodescendentes. Por quê? Porque eles estavam tirando o emprego de homens brancos, né? Bons homens brancos, eles diziam, né? Mas na realidade era discriminação. E eles não conseguiam prender. Como é que ia prender um mexicano, um chinês? Qual a justificativa? Porque está trabalhando nos Estados Unidos? Então eles estipularam o seguinte: vamos fazer uma campanha contra a maconha, e se encontrar maconha em alguém está carregando, está fumando, vai ser preso ou deportado. Foi assim que começou essa campanha terrível que fizeram contra a cannabis. Não foi contra a cannabis, foi contra as pessoas que utilizavam a cannabis. E isso se repetiu depois no Woodstock, na Guerra do Vietnã, que o Nixon e o Reagan queriam obrigar os hippies a ir para a guerra. E eles falaram: eu não vou para a guerra, meu negócio é paz e amor. Aí eles falaram: tudo bem, todos vocês fumam maconha, que a gente sabe, vocês vão ser presos. Se não for para a guerra, vai ser preso. Então a discriminação foi contra as pessoas e não com a maconha. Agora eu pergunto ao senhor,
depois desse lado histórico. O senhor falou que tem mais de 50 vertentes de atuação do produto em patologias, comprovadamente que o senhor, inclusive, clinica e tem os resultados, certo, da receita, do procedimento de receitar e depois do resultado da aplicação do medicamento. Quais outros tipos de moléstias que nós temos e que o senhor viu que o canabidiol teve efeito concreto? Morandini, hoje estão sendo feitas várias pesquisas e talvez na área da neurologia, da psiquiatria, a cannabis tem se tornado um importante aliado nessas pesquisas. A gente sabe comprovadamente que a cannabis medicinal, ela mostrou em laboratório uma eficácia muito grande no tratamento de câncer também. A única diferença é que realmente ainda está sendo pesquisado as doses, porque se requer hoje doses muito altas para tratamento de câncer. Mas já existem inúmeros trabalhos, né, mostrando que existe uma eficácia. Está faltando ainda ajustar a dose, mas eu tenho certeza que no futuro próximo ela vai ser um importante aliado para o tratamento de câncer. Existem inúmeras outras enfermidades, mas uma coisa interessante que às vezes as pessoas falam, mas trata todas essas coisas, como é que pode? Nós produzimos maconha internamente, a cannabis medicinal, no nosso corpo. Nós produzimos o canabidiol, produzimos o THC. E esses dois produtos se encaixam em receptores do corpo e produzem uma ação benéfica. Tanto que hoje, Morandini, existem alguns pesquisadores que dizem que tem que avaliar a concentração do canabidiol, do THC no nosso corpo, porque a deficiência deles causa enfermidades, várias enfermidades. Então, recentemente, publicado num simpósio importante, eles provaram que nos Estados Unidos eles conseguem medir a concentração de canabidiol e de THC, coisa que a gente ainda não está fazendo no Brasil. Mas se tiver diminuído, Morandini, tem que dar o produto, o fitocannabinoide, proveniente da planta, e o outro endocannabinoide que está causando a deficiência é do nosso corpo, que não está produzindo endocannabinoide suficiente. Então, isso ajuda a tratar uma série muito grande de enfermidades. Outro desafio que eu tenho, quando alguém me procura para fazer o tratamento, Morandini, já passou por vários outros medicamentos que não funcionaram. Então, não é só tratar epilepsia refratária. O paciente vem com dor crônica, já usou 10, 15 medicamentos e não teve melhora. O paciente vem com ansiedade, a mesma coisa. Depressão, os produtos não funcionam. Doutor, uma outra coisa. A questão, por exemplo, do canabidiol, que agora está abrindo a possibilidade de importação, de compra, etc. E eu pergunto, a questão da dose. O importante nessa hora é ter um médico para receitar, porque se a pessoa sair para tomar o canabidiol sem ter orientação, sem ter, vamos dizer, a prescrição médica, ele pode extrapolar, não é? Exatamente. Duas coisas que realmente é importante. Tem que ter um médico para prescrever, porque o tratamento com o canabidiol é um tratamento personalizado, individualizado. Cada paciente é um paciente, cada paciente tem uma genética diferente. Quando se compara com os produtos prescritos de farmácia que os pacientes compram, normalmente a prescrição é: toma um comprimido de 12 em 12 horas, toma 2 comprimidos de manhã. Então, é muito direcionado e certo, tá certo? Tudo bem, não tem problema, é baseado em pesquisas também os resultados desses medicamentos. Com a cannabis, não. Com a cannabis tem que começar com uma dose pequena e ir aumentando devagarzinho até encontrar a janela terapêutica. Quer dizer o seguinte, o produto encontrou o ponto ideal de tratamento. Vai ter resposta terapêutica e não vai ter efeito colateral. Por isso que é importantíssimo ter, como você bem disse, acompanhamento médico. Ninguém vai conseguir
chegar numa dose ideal se não tiver um médico para ajudar. Isso é extremamente importante. Uma outra coisa importante é que, dependendo da enfermidade, se você passa muito e dá muito da dose, por exemplo, em casos de ansiedade. Casos de ansiedade, eu preciso de uma dose pequena de canabidiol. Se eu dou uma dose muito alta, eu vou desencadear ainda mais ansiedade, tá certo? Então, isso tem que ser feito realmente com o apoio de um médico. Agora, uma outra coisa, o seu livro, ele não só objetiva, e particularmente isso é uma verdade, realidade, vamos dizer, mostrar os efeitos do canabidiol para o povo, está aí o seu livro, né? Para a população. O senhor está querendo também orientar e colocar as suas experiências à disposição da classe médica. Eu já tive vários contatos com pessoas que lidam com problemas infantis, certo? Autismo, etc., que estão usando o canabidiol também e têm obtido excelentes resultados. Exatamente, Morandini. O meu objetivo principal é divulgar a cannabis medicinal, facilitar o acesso para muitas pessoas que utilizam ou que não utilizam e gostariam de utilizar. Inclusive, muitos médicos têm entrado em contato comigo e eu tenho orientado e ajudado nesse sentido. Então, esse é o primeiro livro que abrange cannabis medicinal aqui no Brasil de uma forma extensa, desde a história até o produto final, até os resultados. Eu tenho tudo nesse livro, é um livro completo. Então, para aquelas pessoas que têm dúvida, que ouviram falar, né, fake news, por exemplo, não toma porque pode matar as células do cérebro. Tremenda mentira, é exatamente o contrário. Então, o livro também desmistifica essas fake news. É mais ou menos semelhante ao que aconteceu com as vacinas, né? Que tinha gente que ficou inventando mentiras e mentiras, e hoje está mais do que comprovado a eficácia das vacinas, tanto que o estado de São Paulo não teve nenhuma morte no dia de ontem. Imagina, nenhuma morte no dia de ontem. Fantástico! Isso é ciência, isso é baseado em fatos. E é o nome do livro também. E outra coisa que eu pergunto ao senhor é com relação à possibilidade do SUS. O senhor acredita que até quanto tempo vai mediar entre esta conscientização que o seu próprio livro vai fazer? Porque ele vai suscitar N discussões, vai suscitar polêmicas. Claro, alguns que têm um tipo de entendimento, ideologia, vai captar o que ele fez e vai distorcer, outros vão jogar para o lado científico, mas vai suscitar um meximento na situação. Então, isso tudo vai gerar esse movimento que pode redundar em abertura para o SUS, né? Exatamente, Morandini. Olha, tudo que é novo, tudo que não existe antes e começa, pode sempre gerar, né, uma reação das pessoas, né? Então, se a gente lembrar antigamente, qualquer coisa que era muito diferente gerava conceitos e opiniões diferenciadas. Até na época, Morandini, da primeira mini saia que saiu, né? O que as moças foram agredidas e discutidas em termos de que aquilo não era para ser usado, aquilo era imoral, tudo. Olha só, é sempre assim, quando sai uma coisa nova. Eu estou aceitando esse desafio e também muito importante, Morandini, toda a verba do livro vai ser voltada para divulgação e informação da cannabis medicinal. Participação em congressos, eventos, tudo para divulgar mais a cannabis medicinal. E Repita uma das aí, coisas doutor, por favor. Repita que é importante. Quer dizer, todo o resultado da venda do livro, o senhor vai carrear para que haja uma promoção do canabidiol, o entendimento da classe médica, do povo e daqueles que às vezes têm
um problema e não sabe que ele consegue diminuir, aplacar as dores ou até resolver. Exatamente, esse é o objetivo principal é fazer com que mais pessoas entendam e que se esclareçam. E lendo o livro vai ajudar muito, eu tenho certeza absoluta. Uh, Infelizmente, eu sei que eu vou encontrar resistência, eu sei que eu vou encontrar oposição, e eu nunca esqueço o que aconteceu com o professor Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, que ele foi fazer uma apresentação sobre cannabis medicinal para médicos, e o delegado de polícia apareceu lá, porque alguém tinha denunciado que o professor Carlini estava fazendo apologia ao crime. Né? Imagina você, né, ter que ouvir uma coisa dessa, e gerou uma repercussão nacional e internacional, porque o professor Carlini era muito respeitado. E ele foi levado para a delegacia e uma das juízas depois liberou ele, falou que absurdo é esse. Né? Então, Morandini, eu só espero que você não tenha que levar chocolate para mim na cadeia, tá? Vou levar canabidiol. Por favor, eu vou precisar muito, né? Bom, doutor, outra coisa que eu gostaria de saber. Por exemplo, na Europa, esse medicamento é vendido abertamente, entregue na porta de casa. Não precisa nem receita médica. Você pega direto e você compra a um preço bem acessível. Aqui, bom, lá não é só isso. Lá, inclusive, a planta é vendida em, vamos dizer assim, em shoppings, em lojas de grife. Incrível, lojas de grife. E o cidadão chega lá e negocia e tudo mais. Mas tem também um outro aspecto. Tem muita enganação. Tem muita gente que faz um remeleixo e coloca água de flor de laranjeira, que não fede nem cheira, nos vidrinhos e vende como se fosse canabidiol. Não vai ter efeito, né? Claro, não vai ter efeito. Mas eu acho que o ponto importante aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados eles têm autoridade suficiente para não obedecer uma lei federal. Então, hoje, nos Estados Unidos, a maioria dos estados já liberou o uso da cannabis medicinal e em vários estados liberou o uso para entretenimento. Então, Califórnia foi um dos primeiros. Você pode encontrar e comprar o que você quiser. Você vai lá, vende o óleo, vende para fumar. Você tem o baseado, que vem até com filtrozinho, com a quantidade exata de THC e CBD que vai ser utilizada. Então, a gente, claro, hoje nos Estados Unidos está totalmente liberado, não é? Mas o federal ainda não autorizou. É um contrassenso, mas quem manda é o Estado. E o Estado se baseia em pesquisas feitas com a população para aceitar ou não uma lei feita pela área federal. Doutor, nos Estados Unidos nós tivemos, nessa época que o senhor falou dos hippies, etc., o pessoal do Reagan, inclusive FBI, etc., tal, que bombardeava por causa da guerra, etc. E eles diziam, inclusive pegaram a assinatura de cientistas, que, vamos dizer, as sinapses ficavam dificultadas no cérebro da pessoa, né? Então não tinha, vamos dizer, ligação entre as partes do cérebro. Isso é verdade? Não, não, isso daí não é verdade. A gente sabe que as conexões a nível cerebral de sinapses, células cerebrais, quando se utiliza a cannabis medicinal, se provou que há um aumento, inclusive, da criatividade. As pessoas se tornam mais criativas. Por exemplo, as pessoas que utilizam como entretenimento podem ter a capacidade de ser mais criativos. E isso por quê? Porque existe um rearranjo das sinapses quando se utiliza a cannabis. Olha que interessante. Isso está provado, isso está no livro também.
Então, há um rearranjo das conexões sinápticas no cérebro, onde aumenta a criatividade. Esses Doutor, pacientes, vamos dizer, as pessoas que foram para a guerra e quando voltaram, hoje um dos principais problemas de ir para a guerra e voltar são as crises de pânico que esses ex-oficiais, ex-soldados apresentam. E é um problema seríssimo, porque viver num ambiente de guerra, onde você não sabe se vai sobreviver no próximo segundo, cria uma pressão mental muito grande. E tem pessoas que são mais fracas e que desenvolvem realmente esse problema sério, que é a crise de pânico. perfeito. Doutor, para encerrar rapidinho, como é que a pessoa faz para comprar o seu livro? Então, hoje, ela pode ter acesso à Amazon e vai comprar o livro online. Imediatamente é transferido o livro para o e-mail do paciente e ele fica com o livro online. E dentro de 2, 3 semanas já vai estar disponível em todas as livrarias do Brasil inteiro. E aí também vai poder ser comprado online, né, pela Amazon ou outras empresas, e fazer o pedido e recebe o produto em casa, tá certo? O fato do Perfeito. online é que recebe imediatamente, já está pronto, já recebe agora. Quem quiser o livro mais tarde, tem vários amigos que estão querendo o livro mesmo. E Morandini, como eu disse, você vai ler, vai receber o primeiro exemplar, então logo eu receba, Muito você vai obrigado. receber. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Vamos falar mais vezes. Vamos Um sim, abraço. Morandini, uma vez mais, um grande abraço e obrigado pela oportunidade.